gente, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da impermanência. O nascimento, assim como a morte, são dois momentos que nos obrigam a entender a nossa falta de controle sobre o tempo, sobre as coisas, sobre a vida como um todo. A gente passa o tempo todo se iludindo de que a gente controla tudo e, na verdade, a gente não controla absolutamente nada em nenhum momento. Essas duas situações são situações limites, situações que nos obrigam a reorganizar tudo, a reorganizar o nosso tempo, a nossa rotina, os nossos objetivos, a nossa vida. E na mesma medida em que esses acontecimentos nos obrigam a reorganizar a nossa vida, eles também fazem com que a gente tenha que se reconectar com a nossa essência, porque para encontrar forças para seguir em frente diante de uma situação que nos exige o máximo do nosso poder de adaptação, a gente precisa estar muito conectado com algo que seja verdade pra gente. A primeira perda significativa que eu tive na minha vida foi aos 9 anos de idade, quando eu perdi meu bisavô, que era uma pessoa muito especial pra mim. De lá pra cá, foram várias outras perdas que eu tive e recentemente, há pouco mais de uma semana, eu perdi o meu sogro, que era uma pessoa muito especial e que viveu a vida e entendeu a vida como poucas vezes eu vi uma pessoa entender. Por isso, o vídeo de hoje, ele é um jeito de compartilhar com vocês algumas reflexões e alguns pensamentos que me acompanham a vida inteira, ao longo desses 33 anos e 11 meses de vida praticamente que eu tenho hoje. E também é uma maneira de prestar uma pequena homenagem, uma singela homenagem aqui ao meu sogro, porque eu tenho certeza de que ele ia adorar bater esse papo comigo. A primeira coisa que eu acho importante que fique claro aqui é que tudo que eu vou dizer nesse vídeo está embriagado das minhas referências, das minhas experiências, da minha bagagem, assim como qualquer coisa que qualquer pessoa fala está sempre embriagado das referências dessa pessoa. Eu não sei se algum dia eu já disse aqui no canal, mas eu sou budista. Muitas das coisas que eu vou dizer aqui têm uma referência nesse lugar e também em todas as outras coisas que eu já vivenciei ao longo da minha trajetória, estudando psicologia, que é a minha formação acadêmica, na minha trajetória como artista, como atriz, enfim. Juntando tudo isso, eu tenho um pacote de experiências que interferem no modo como eu vejo o assunto que eu tô trazendo para bater esse papo com vocês. Será que a gente precisa esperar perder uma pessoa querida? Será que a gente precisa esperar a morte para refletir sobre esses temas e para se reconectar com a nossa essência? Eu acho que todo mundo aí do outro lado já deve ter ouvido aquela clássica máxima de que viva a vida como se não houvesse amanhã. Viva a sua vida como se hoje fosse o último dia. Hoje é sempre o último dia. A gente se aprisiona nessa ideia de viva a vida como se não houvesse amanhã e a gente relaciona isso apenas com o fim dessa existência, como se todas as coisas terminassem no momento da morte. Mas na verdade as coisas terminam e recomeçam todos os dias. Para a matéria, não existe amanhã. De fato, a matéria todos os dias está diferente. O nosso corpo, as coisas, todos os dias estão diferentes. Todo dia tem uma poeirinha que não estava ali, uma rachadura, um defeito na pintura, tem alguma coisa que se modifica todos os dias. Então todos os dias a gente se despede das coisas materiais, da nossa matéria, da forma como ela é naquele momento. Aliás, eu diria, e iria mais além ainda, que a cada minuto a gente se despede das coisas como elas são, porque a cada minuto que passa a gente está um pouco diferente enquanto matéria e enquanto alma também. A gente evolui a todo momento, mas a alma, ela permanece. A nossa alma, a nossa essência, ela nos acompanha. A matéria de algum modo nos abandona, ela vai embora. A gente segue em frente mesmo sem as coisas materiais. Tudo aquilo que permanece, tudo aquilo que se perpetua, não é aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode tocar. São experiências, são sensações, sentimentos. É como alguém me faz sentir, é como eu lembro que as coisas acontecem, é um cheiro, é um som, é uma música. Essas coisas ficam e se perpetuam. Então essa visão mais superficial que a gente tem da impermanência enquanto simplesmente uma existência, uma vida que quando vai embora acabou, é muitas vezes gerador de ansiedade e nos joga num círculo vicioso de consumo, realização de prazeres momentâneos, imediatismo, uma sensação de que o sentido da vida está nas coisas, está no imediato.
e não naquilo que eu construo enquanto trajetória, enquanto ser humano, enquanto evolução espiritual. E se eu tenho que viver como se hoje fosse o último dia, é porque a minha vida pode acabar e eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não tive isso, eu não tive aquilo. E a partir daí a gente passa a dedicar a nossa vida a trabalhar e correr atrás das coisas para realizar, sentir prazeres fugazes que acabam em questão de minutos. Eu vou comer, comprar, viajar, o que quer que seja que me dê a sensação de que eu estou aproveitando a vida. E aí quando alguém se vai, nossa, mas o que é aproveitar a vida? Afinal, qual é o sentido? Eu sempre me questionei muito a respeito do sentido das coisas, o sentido da vida. Eu sempre acreditei muito que cada um de nós tem uma missão aqui. E volta e meia eu me questiono, será que eu já encontrei a minha missão? Será que eu tô fazendo o que eu devia fazer, o que eu tenho que fazer? Quando a gente perde alguém, a gente para e se depara com isso de uma maneira como em nenhum outro momento a gente faz ao longo da nossa vida. E a gente meio que se cobra também, estar no caminho daquilo que a gente de fato deve fazer. Aí é que entra a matéria, as coisas materiais, a nossa carreira, o nosso caminho profissional, que são coisas que também mudam com o passar do tempo e que não é o que fica. O que fica é aquilo que a gente transmite de fato para as pessoas, não o quão bem sucedido a gente foi financeiramente, ou o quão reconhecido a gente foi naquilo que a gente fez, mas o quanto a gente tocou o coração de alguém. Se a gente tocou o coração de uma única pessoa, a gente já fez algo muito importante nessa passagem. E a matéria, a profissão, essas coisas são ferramentas para a expressão do nosso ser, a nossa autenticidade, a nossa essência, a nossa verdade. Às vezes, acho que a gente inverte um pouco esse processo. A gente passa a estar a serviço da matéria, de um reconhecimento, do dinheiro ou das coisas materiais de um modo geral. E, no entanto, é isso que deveria estar a serviço da gente, enquanto caminho, para que a gente possa, através dessas ferramentas que estão aí, fazer o que a gente veio fazer no mundo. Se a gente olhar para a vida enquanto continuidade, como algo que se transforma o tempo todo, o nosso horizonte se abre um pouco mais. A gente começa a enxergar que a nossa existência não tem início e não tem fim. A gente está aqui com a bagagem de infinitas existências anteriores. E a gente vai levar o que a gente constrói aqui para infinitas existências no futuro. Já que nessa infinita continuidade das coisas a gente não consegue carregar o que de material a gente acumula, a gente só consegue perpetuar aquilo que a gente constrói enquanto ser humano. Se a gente se pergunta sobre o que fica de fato, a gente se aproxima do presente real, daquilo que realmente importa pra gente, aqui, nesse minuto, agora. Independentemente do que esperam de mim, independentemente do que a sociedade me cobra. Simplesmente aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito e que eu quero fazer. É nesse momento que a gente se conecta com a nossa essência e que a gente toma as rédeas da nossa vida, porque isso nos dá uma noção de responsabilidade pelos nossos próprios atos. Eu sou responsável pela minha trajetória. Eu sou capaz de mudar a minha realidade do jeito que eu quiser. Como seria viver a vida ao invés de como se não houvesse amanhã, como se tudo fosse acabar no próximo minuto, nessa ansiedade, nessa cultura que se retroalimenta, aonde eu viro praticamente uma marionete, alguém que está a serviço simplesmente de uma economia ou de um sistema e não a serviço daquilo que me nutre enquanto ser humano. O meu convite é para que a gente substitua isso, essa crença, por uma ideia de, quem sabe, como seria viver com a consciência de que não existe início e nem fim. Eu estou aqui numa construção diária que vai continuar. Independentemente de eu acreditar se eu vou voltar para essa vida ou não, que eu vou deixar aqui enquanto energia da minha essência vai continuar reverberando em futuras gerações. Eu acredito muito que vale a pena a gente se questionar um pouquinho e olhar para a vida de um modo diferente, por um outro ângulo. Quem sabe expandir os nossos conceitos e viver de uma maneira mais leve, com menos cobranças materiais e com mais nutrição espiritual. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, curtam aqui embaixo. Se inscrevam aí no canal. Se vocês acharem que faz algum sentido, compartilhem com outras pessoas. E até o próximo vídeo.